Você já ficou irado? Você já ficou furioso? O seu sangue ferveu? Se aconteceu isso alguma vez na sua vida, então vem comigo que esse vídeo é para você. Esta é a 8ª reflexão do projeto Acalmando o Coração, um projeto que visa curar o coração furioso, projeto da Igreja Presbiteriana do Jardim, que ocorre toda terça nos nossos encontros de oração. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos, por isso estamos gravando esse vídeo. O título de nossa reflexão de hoje é A Ira do Homem Perfeito. E o texto base se encontra em Marcos, capítulo de número 3, versos 4 e 5, que diz: Então, lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Normalmente, quando nós ficamos irados e queremos justificar a nossa ira, nós respondemos, Jesus também ficou irado. A grande questão é que a ira de Jesus ela é distinta da nossa. Jesus era um homem perfeito e, portanto, a sua ira foi uma ira justa. A nossa, via de regra, é uma ira pecaminosa. Mas qual a diferença? Esse texto mostra Jesus querendo curar um homem, porém os fariseus estavam indo contra ele porque ele estava fazendo isso no sábado. Jesus então fica indignado, condoído. Mas qual a diferença então entre a ira justa e a ira pecaminosa? Esse texto vai nos dar alguns critérios para classificarmos a ira justa, a ira de Jesus. O primeiro critério é que a ira justa, ela reage contra um pecado real e não contra alguém que é inconveniente a gente ou que viola a nossa preferência pessoal. Jesus percebeu isso com precisão. Os fariseus estavam com seus corações endurecidos, os fariseus estavam com os olhos cheios de julgamento, eles se recusaram a responder, ficaram em silêncio de acordo com o texto, e havia uma falta grande de compaixão dos fariseus por aqueles homens. Por aquele homem, na verdade, por aquele homem sofredor. Isso mostrava o coração pecaminoso deles. Portanto, Jesus não se ira contra os fariseus, mas Jesus se ira contra o comportamento deles, contra um coração endurecido. A ira de verdade, a ira justa, ela é uma ira contra o pecado. Assim como a ira de Deus em Romanos 1,18, que se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, ou seja, contra todo o pecado. Segunda característica, o segundo critério da ira justa é que a ira justa concentra-se em Deus e em seu reino, nos direitos e interesses do reino, e não em mim, e no meu reino, e nos meus interesses, nos meus direitos. A ira justa vibra com os interesses do reino e não com interesses egoístas. É surpreendente quão poucas foram as vezes que Jesus ficou irado. Mas todas as vezes eles estavam com interesse no reino. Aqui nós temos o ministério de cura de Jesus sendo colocado em xeque. O ministério de cura apontava exatamente para a chegada do reino de Deus. Aqui nós temos também a compaixão para aquele homem, mostrando a compaixão de Deus. Portanto, o interesse de Jesus aqui não é nele mesmo, não é no interesse do reino, na missão que ele veio fazer, de revelar o próprio Pai. O terceiro critério para uma ira justa é que a ira justa se expressa de maneira piedosa e autocontrolada. A ira justa não se dá em gritarias, também não se dá em se afundar em autopiedade. Existem algumas pessoas que gritam quando estão irados e outras que, na verdade, ficam calados e começam a evitar outras pessoas, ignorando, esnobando outras pessoas de forma passiva, também manifestando a ira. A ira justa, ela se expressa de maneira piedosa e autocontrolada. O lamento, a alegria e a obediência que refletem a semelhança de Cristo respeitam esse padrão. Observe o autocontrole de Jesus. Ele não perdeu a cabeça, não ventilou a raiva, ele não precisou de um tempo para esfriar, recobrar a compostura. A ira de Jesus não se desviou do seu propósito de curar misericordiosamente aquele homem aleijado, aquele homem que precisaria de uma cura. E quanto à nossa ira?
E quanto à sua ira, será que tem sido uma ira justa? Alguém realmente pecou? Ou você está simplesmente se sentindo uma inconveniência no ato que aquela pessoa fez? A pessoa atrapalhou a agenda de Deus ou ela atrapalhou a sua agenda? Você demonstrou graça, autocontrole, uma ministração, tal como Jesus Cristo fez? Ou você simplesmente perdeu o controle, abandonou o lugar, ou talvez fez até coisa pior? Muito cuidado para que as nossas reivindicações de ira justa não sejam apenas um auto-engano obstinado nosso mesmo. Por isso é importante a gente refletir. Um exercício muito interessante seria você lembrar da última vez em que você ficou irado e observar esses 3 critérios que acabamos de falar. Se de fato a sua ira tem esses critérios, foi uma ira justa. Mas se falhou em algum deles, então não foi uma ira justa. É hora de clamar a Deus e pedir perdão a Deus. Uma ação muito direta que nós podemos tomar é quando nós percebermos que a ira está surgindo em nosso coração. Nós pedirmos a Deus para agirmos ou para lidar com ela, com aquele sentimento, usando os 3 critérios espelhados no Senhor Jesus. E quando nós olharmos para aqueles critérios, nós vamos chegar à conclusão de que muito pouco da ira que manifestamos é verdadeiramente piedosa. Então, nós vamos confessar essa ira pecaminosa a Deus e buscar sua graça, e Ele nos perdoará. Que Deus nos ajude, que Deus nos conduza por um caminho em que as manifestações de ira do nosso ser sejam de ira justa e que a ira piedosa aconteça cada vez mais em nossa vida e que a ira pecaminosa fique bem distante de nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um forte abraço.